Olá! Todos os dias a gente se depara com um monte de instruções, sabia? Muitas vezes a gente nem percebe. Hoje, vamos mergulhar um pouco nesse mundo, o mundo, digamos, oculto, dos textos instrucionais, que guiam as nossas ações o tempo todo. Bom, para começar, vamos dar uma olhada em dois objetos que todo mundo conhece: uma latinha de refrigerante e uma caixinha de tic-tac. Parecem bem simples, certo? Mas e se eu disser que eles escondem pequenos segredos de design? Fica a pergunta, né? Qual será a verdadeira função daquele buraco no lacre da lata e daquele encaixe bem específico na tampa do tic-tac? Pois é, uma coisa é certa, eles não estão ali por acaso, não. A resposta para esses mistérios, olha que interessante, não está em palavras. Está em algo que a gente pode chamar de instrução silenciosa, que já vem embutida no design do produto. E a resposta é super funcional. O lacre da lata, ele foi pensado para segurar um canudo, para ele não ficar subindo. Já a tampa do tic-tac funciona como um dosador para sair uma bala de cada vez. Ou seja, são instruções sem precisar de uma palavra sequer. Esses exemplos são ótimos, né? Essas instruções sem palavras são muito fascinantes e elas servem como uma porta de entrada para a gente entender um conceito bem maior, o dos textos instrucionais. Então, o nome técnico para isso é textos instrucionais ou injuntivos. E eles são importantíssimos na nossa vida. Pensa bem, desde que a gente nasce, eles são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Desde aprender a andar até, sei lá, seguir as regras de um jogo. Para a gente entender como esses textos funcionam na prática, vamos analisar um exemplo super clássico que quase todo mundo conhece e usa: uma receita de cozinha. O nosso estudo de casa vai ser essa receita aqui, de suco detox. Bem simples, bem direta. É um ótimo exemplo. Uma boa receita, ela sempre tem uma estrutura bem lógica, né? Ela tem um objetivo claro, ela nos diz o que vamos fazer, quanto tempo vai levar, o que a gente vai precisar e, claro, o passo a passo de como fazer. Agora, vamos focar aqui no modo de preparo. É interessante notar a linguagem, é tudo direcionado para uma ação. Se a gente pudesse resumir as instruções, a sua essência seria isso: verbos de comando. Essa é a espinha dorsal de um texto instrucional, simples e direto. E o uso desses verbos no modo imperativo não é à toa, viu? Eles existem para trazer clareza, objetividade. A ideia é essa: não deixar nenhuma dúvida sobre o que precisa ser feito. É para garantir que a tarefa seja executada do jeito certo. Bom, até agora, a gente falou de instruções mais como um guia, mas nem todas são assim, amigáveis. E isso nos leva a uma diferença bem importante que adiciona mais uma camada de entendimento nesse assunto. É muito importante ter em mente que existe um espectro. Algumas instruções são como um guia, uma sugestão. Outras são regras bem estritas, que não dá para quebrar. Então, o ponto-chave aqui é a consequência de não seguir a instrução. É isso que muda tudo. Pensa só, se alguém errar na receita, o suco pode ficar ruim. Chato, mas vida que segue. Agora, se essa pessoa ignora uma lei de trânsito, aí a conversa é outra. Aí vem multa, penalidade. Essa é a grande diferença entre um texto injuntivo, que orienta, e um prescritivo, que impõe. Ok, então já entendemos os tipos de instrução. Mas por que isso realmente importa no nosso dia a dia? Vamos conectar esses conceitos com a nossa vida e a forma como a gente se comunica. A verdade é que as instruções são uma parte fundamental da aprendizagem humana, do nosso desenvolvimento social, da nossa cultura. Elas estruturam a forma como a gente compartilha conhecimento e trabalha em conjunto. É só lembrar da última vez que alguém teve que montar um móvel. Sem um bom manual de instruções, a tarefa pode virar um verdadeiro pesadelo, na verdade. Quase impossível. Elas também guiam nosso comportamento em espaços que dividimos com outras pessoas. Olha só esse manual de preservação, com comandos diretos tipo não deixe rastros, respeite os animais. Ele nos diz exatamente como proteger o meio ambiente para todo mundo. A tecnologia também transformou o jeito que a gente recebe instruções. Pense no GPS. Ele praticamente aposentou os guias de papel, né? Mas o propósito fundamental, que é o de guiar a gente de um ponto ao outro, continua exatamente o mesmo. E aqui está talvez o ponto mais importante de todos. Quando a gente entende como uma boa instrução funciona, a nossa capacidade de explicar e de entender as coisas melhora muito. Seja para ensinar uma tarefa para alguém ou para aprender uma habilidade nova. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora, com assistentes de inteligência artificial e guias de realidade aumentada se tornando cada vez mais comuns, como será o futuro dessa forma tão fundamental de comunicação? A forma pode até mudar, mas a arte de instruir, essa, com certeza,
vai continuar evoluindo sempre.